Hoje daremos início ao estudo aprofundado sobre direito contratual, uma das áreas mais importantes do direito privado, se não a melhor. O objetivo desta aula é abordar os fundamentos gerais do direito dos contratos, incluindo seus conceitos, seus princípios, fontes, evolução histórica e constitucionalização. A importância dos contratos é inegável. Eles formam a base das relações econômicas e sociais, sendo essenciais para o funcionamento da economia moderna. Quem nunca fez um contrato, nem que seja verbal? Desde uma simples compra de café até contratos empresariais complexos, todos os dias nós participamos de relações contratuais. No entanto, é fundamental entender que os contratos não são apenas acordos de vontades livres. Eles são regulamentados e limitados por princípios e normas que garantem a justiça, a boa-fé e o respeito aos direitos fundamentais. Mas aí você pode estar se perguntando qual o conceito de contrato. Vem que eu vou te contar. O contrato ele pode ser entendido como um acordo de vontades destinados a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. No entanto, essa definição formal necessita de expansão para contemplar toda a complexidade das relações contratuais no mundo contemporâneo. Diante da prática, é possível constatar que os contratos possuem 4 requisitos preliminares que eu vou contar para vocês agora. O primeiro deles é a exteriorização e presença da vontade dos agentes. Ninguém contrata consigo mesmo, não é verdade? A não ser aqueles acordos que você faz consigo mesmo de academia, enfim, mas não é o caso. Trata-se da alteridade, que nada mais é do que a interação e a dependência entre os contratantes. Um segundo ponto é objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O terceiro item, a intenção de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. E, por fim, a composição de interesses precisam ser harmonizados. Ou seja, precisa haver um consenso entre as partes. Quero contar para vocês sobre a natureza jurídica do contrato. O contrato, enquanto instrumento jurídico, assume várias formas, desde contratos verbais até acordos complexos formalizados por escrito e assinado por testemunhas. Todos eles cumprem a função de reger relações sociais e econômicas. O que é importante é que a natureza do contrato decorra da sua capacidade de criar vínculos jurídicos entre as partes envolvidas. Uma das questões centrais na teoria contratual é a distinção entre contratos bilaterais e unilaterais, sendo que nos primeiros há obrigações recíprocas para ambas as partes, enquanto no último, uma única parte é que assume as obrigações. Mas lembre-se que você não contrata consigo mesmo. Além disso, a função econômica do contrato precisa ser considerada, visto que ele é o principal instrumento de circulação de riquezas e organização da produção de uma economia capitalista. O contrato permite a troca de bens, serviços e dinheiro, sendo, portanto, a engrenagem que mantém o sistema econômico em movimento. Vamos falar sobre exemplos práticos e análise de casos concretos. Pensemos no exemplo do contrato de locação de imóveis comerciais. Um caso recente foi amplamente discutido na mídia, envolvendo o fechamento de estabelecimentos comerciais durante a pandemia da Covid-19. O STJ decidiu, em diversas situações, pela revisão dos contratos de locação, com base na teoria da imprevisão, que iremos falar sobre, e no princípio da função social do contrato. Nesse caso, muitos locatários entraram com ações judiciais, alegando que as medidas de isolamento social e fechamento forçado dos negócios tornaram impossível o cumprimento das obrigações contratuais originalmente pactuadas. Em um julgamento emblemático, o STJ decidiu que os efeitos da pandemia eram imprevisíveis e extraordinários, justificando assim a renegociação das condições do contrato, em especial o valor do aluguel, que estava muito dispendioso para boa parte dos empresários. A decisão foi tomada com base na teoria da onerosidade excessiva, que está elencada no artigo 478 do nosso Código Civil Pátrio, que permite a revisão ou resolução do contrato quando, por eventos extraordinários, uma das partes sofre um desequilíbrio econômico severo, como foi o caso. Um outro exemplo prático que eu gostaria de trazer para vocês está relacionado aos contratos de plano de saúde, que também foram objeto de grande debate jurídico e ainda é. Durante a pandemia, muitas operadoras de plano de saúde tentaram aumentar as mensalidades dos contratos coletivos. Acho que alguém da sua família ou você mesmo já deve ter passado por isso.
Com essa situação, o STJ, em uma série de decisões, aplicou o princípio da função social do contrato para limitar esses aumentos, assegurando que os consumidores não fossem prejudicados de maneira desproporcional em um momento de crise tão inesperada e tão terrível quanto foi a pandemia da Covid-19. Esses exemplos destacam a importância do contrato como instrumento jurídico, mas também ressalta a necessidade de interpretar os contratos à luz de princípios e normas que visam assegurar o equilíbrio das relações contratuais. Não posso deixar de destacar questões teóricas acerca do conteúdo. Um ponto interessante no estudo dos contratos é a relação entre a liberdade de contratar, que pertence a todos nós, e a intervenção estatal. É preciso lembrar que, embora o direito brasileiro reconheça a liberdade das partes de celebrar contratos, que está descrito no artigo 421 do Código Civil, essa liberdade não é absoluta e nem deve ser. Os tribunais frequentemente realizam intervenção para garantir que os contratos respeitem a boa-fé, a função social e os direitos fundamentais das partes envolvidas, que muitas vezes não estão em paridade na relação. E como nossas aulas são interativas, eu trago um questionamento. Diante da liberdade contratual, como é que você vai conciliar a necessidade da intervenção estatal para proteger partes vulneráveis sem limitar essencialmente a autonomia das partes? Você já parou para pensar em quais situações a revisão contratual dos contratos é realmente necessária para garantir a justiça? Pense e depois me conta nas redes sociais. Aproveitando esse momento de pensamento crítico, vocês sabem quais são os princípios fundamentais do direito contratual? Vou te contar tudo. Os contratos não são firmados no vácuo jurídico, como vocês já estão cientes. Eles são orientados por princípios fundamentais que garantem a sua validade, interpretabilidade e execução adequada. Esses princípios, que vou falar logo mais, formam a espinha dorsal do direito contratual e asseguram que as relações jurídicas sejam justas, equilibradas e previsíveis. O primeiro princípio é o da autonomia da vontade. Vocês sabem ou já ouviram falar? A autonomia da vontade é um dos princípios mais antigos e importantes do direito contratual. Ele assegura que as partes tenham liberdade para definir o conteúdo dos seus contratos e os termos de suas obrigações. A autonomia da vontade deriva do liberalismo clássico, que viu o contrato como expressão de liberdade individual, em que o Estado não deveria interferir. Lembra da época da Revolução Francesa? Pronto, é dali que deriva. No entanto, essa liberdade atualmente é limitada pela ordem pública e pela necessidade de proteger as partes mais fracas da relação contratual. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Ele, por si só, impõe uma série de restrições aos contratos de consumo, limitando, com isso, a autonomia da vontade em prol da proteção ao consumidor, considerando este a parte mais vulnerável da relação contratual pactuada. Em uma sociedade com contratos complexos e desiguais, como os contratos de adesão em massa, a autonomia da vontade sofre ainda mais limitações. Em contratos bancários, por exemplo, que você já deve ter assinado e possivelmente não pôde discutir, os consumidores frequentemente não têm a oportunidade de negociar os termos do contrato, aceitando cláusulas padronizadas e muitas vezes que geram para o consumidor perigos terríveis. O STJ tem anulado diversas cláusulas abusivas em contratos de adesão, afirmando que a autonomia da vontade não pode ser utilizada para justificar abusos de poder econômico, claro. O segundo princípio que iremos abordar é o da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva ele está elencado no artigo 422 do Código Civil e é a exigência para que as partes ajam de forma leal, honesta, proba e transparente durante todas as fases do contrato, desde a sua negociação, que precisa estar pautada em bons valores, até a execução e rescisão. A boa-fé objetiva não se refere à intenção subjetiva das partes, mas ao comportamento esperado delas. Esse princípio impõe um dever de conduta e não apenas de resultado. A boa-fé objetiva também se manifesta nos deveres anexos ou colaterais aos contratos, como o dever de informação, o dever de cooperação e o dever de cuidado. Um exemplo clássico disso ocorre em contratos de seguro, onde o segurado tem o dever de informar corretamente a seguradora sobre os riscos segurados. Por exemplo, se o segurado omite informações relevantes, ele viola o princípio da boa-fé objetiva, mesmo que a sua intenção subjetiva não fosse enganar a seguradora. Vamos pensar o seguinte: você tem uma doença grave e não comenta a seguradora.
Se essa doença grave te leva a óbito, a seguradora vai incorrer em prejuízo e possivelmente vai alegar que não tem responsabilidade por informações não prestadas. Nesse sentido, na jurisprudência, o STJ tem aplicado o princípio da boa-fé objetiva para coibir cláusulas abusivas e garantir a equidade das relações contratuais. Nesse ponto, recentemente, um caso de contrato de telefonia, o tribunal decidiu que as cláusulas que estabeleciam tarifas exorbitantes para a rescisão antecipada eram abusivas, violando a boa-fé objetiva. A operadora de telefonia foi condenada a restituir os valores pagos pelos consumidores de forma errônea. O princípio da função social do contrato, previsto, como eu já falei, no artigo 421 do Código Civil, fala que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É relativamente recente no direito brasileiro, mas tem ganhado relevância significativa. Esse princípio impõe que os contratos devem ser interpretados e executados de maneira que atendam não apenas os interesses particulares das partes, mas também o interesse social, garantindo que as relações privadas respeitem valores constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, que é um supraprincípio da nossa Constituição, além do bem-estar coletivo. Vale ressaltar que a função social do contrato reflete a constitucionalização do direito privado, que passou a ter força após a Constituição Federal de 1988. Assim, o contrato deixa de ser uma questão estritamente privada, passando a ser um instrumento que deve colaborar para a realização de valores coletivos e constitucionais. Isso é particularmente evidente em áreas como saúde, trabalho e habitação, onde o interesse público se mistura com as relações privadas. O artigo 421-A do Código Civil, incluído pela Lei 13.874 de 2019, introduz a presunção de que contratos civis e empresariais são paritários e simétricos. O que isso quer dizer? Vou te contar. Pressupõe que as partes têm igualdade de condições para negociar, salvo quando houver elementos concretos que demonstrem o contrário. Esse artigo também estabelece algumas diretrizes importantes para o equilíbrio contratual. Querem saber? Vou contar tudo. No inciso 1º, ele informa que as partes têm liberdade para estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais, bem como para definir pressupostos de revisão ou resolução do contrato. Um exemplo prático disso pode ser encontrado em contratos empresariais complexos, onde as partes definem previamente como determinadas situações de riscos ou incertezas serão tratadas, reduzindo assim a margem de disputas judiciais. Por sua vez, no inciso 2, a alocação de riscos definidos pelas partes nos contratos deve ser respeitada. Se, por exemplo, um contrato estipula que uma parte assume o risco de variações cambiais, essa alocação de risco deve ser mantida, não podendo ser revisada por simples alegação de desequilíbrio econômico. Também ressalto o inciso 3, que fala que a revisão contratual será uma medida excepcional e limitada a situações extremas, ou seja, a intervenção judicial para alterar os termos do contrato só deve ocorrer em casos que se comprovem claramente que um evento imprevisto causou um desequilíbrio econômico severo, como, por exemplo, uma crise financeira global que torne impossível o cumprimento das obrigações. Esses dispositivos que eu mencionei agora, eles visam proteger a segurança jurídica das relações contratuais, ao mesmo tempo que preservam a autonomia da vontade das partes dentro dos limites razoáveis da previsibilidade da alocação de riscos. Nessa toada, o artigo 2035 do Código Civil reforça o princípio da função social, ao dispor em seu parágrafo único que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos da ordem pública, como os previstos para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Isso significa que, mesmo que as partes de comum acordo estipulem determinadas cláusulas em um contrato, essas disposições serão consideradas nulas se forem contrárias à ordem pública ou violarem princípios fundamentais do direito, como a dignidade da pessoa humana ou a função social dos contratos. Querem um exemplo disso? Pois bem, são nulas as cláusulas em contrato de adesão que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direitos inerentes à natureza do negócio. Para tornar a coisa mais prática, deixa eu trazer um exemplo mais palpável. Um exemplo comum ocorre em contratos de plano de saúde, onde as cláusulas que excluem tratamentos essenciais podem e devem ser anuladas com base na função social e na proteção dos direitos fundamentais dos consumidores. Vamos falar agora do artigo 421 do Código Civil. Já ouviram falar em pacta corvina? Pois é, vamos saber o que é isso, né?
é um princípio relevante estabelecido pelo Código Civil que veda a celebração de contratos que tenham por objeto a herança de pessoa viva. Conhecido como Pacta Corvina, isso significa que nenhum contrato pode dispor sobre direitos sucessórios futuros enquanto o titular da herança estiver vivo. Já pensou em fazer a distribuição de herança enquanto seu pai ou sua mãe está vivo? Não dá, né? Essa regra visa preservar a moralidade nas relações contratuais e proteger o respeito à vida e à sucessão legítima, impedindo que terceiros possam especular sobre a morte de uma pessoa com vistas a obter vantagens financeiras futuras. Para tornar tudo muito mais claro, eu vou trazer mais uma aplicação prática para a função social do contrato. Pode ser observado em decisões que envolvem contratos de plano de saúde, como eu já falei. O STJ, nesse sentido, decidiu que uma operadora de plano de saúde não poderia cancelar unilateralmente o contrato de um cliente idoso, mesmo havendo uma cláusula contratual que autorizava essa rescisão. Essa decisão ela foi fundamentada na função social do contrato e na proteção da dignidade humana, especialmente considerando o direito à saúde, que é um direito fundamental. Essa interpretação evita que cláusulas abusivas sejam utilizadas para prejudicar o contratante mais vulnerável, garantindo que o contrato sirva ao seu propósito social e não apenas aos interesses econômicos da parte envolvida. Pegando esse gancho, preciso trazer para vocês que a boa-fé objetiva é um dos pilares do direito contratual brasileiro, desempenhando um papel crucial na condução das relações jurídicas ao impor padrões éticos e lealdade entre as partes. Nesse sentido, o artigo 113 do Código Civil fala que a boa-fé objetiva exerce sua função de interpretação, determinando que os contratos sejam interpretados não apenas de acordo com a literalidade das cláusulas, que muitas vezes em contratos de adesão são abusivas, mas também conforme a intenção comum das partes, seus comportamentos e os princípios de honestidade e lealdade. Querem entender melhor? Em um contrato de locação, a interpretação das obrigações do locador deve levar em conta o dever de entregar o imóvel em condições adequadas, mesmo que isso não esteja expressamente previsto. Nesse sentido, a boa-fé objetiva guia a interpretação para além do que está escrito, focando no comportamento esperado das partes durante a execução do contrato. Além da função interpretativa, a boa-fé objetiva também desempenha uma função de controle, desta vez prevista no artigo 187 do Código Civil, que trata do impedimento do abuso de direito. Isso significa que a boa-fé pode ser utilizada para limitar o exercício de um direito quando ele for feito de maneira abusiva ou em desacordo com princípios éticos, como quando uma das partes age em contradição com seus próprios atos anteriores, aplicando o princípio do venire contra facto proprio non potest. A boa-fé também atua na integração dos contratos, conforme o artigo 422 do Código Civil, que impõe que, além do que está expressamente pactuado, as partes devem agir com honestidade e cooperação durante a execução do contrato. A integração pode se dar por meio de figuras como suprécio, quando um direito não é exercido por um longo tempo e sua cobrança posterior fere a boa-fé, que está previsto no artigo 330 do Código Civil. Podemos destacar também o surrécio, a criação de uma expectativa legítima de comportamento. Outro aspecto é o tucoque, quando uma parte não pode agir contra o que ela própria praticou. Temos também a exceptio doli, prevista no artigo 940 do Código Civil, quando alguém age de má-fé para tentar receber o que não é devido. Além do duty to mitigate the loss, que impõe à parte prejudicada o dever de tomar medidas razoáveis para reduzir os danos sofridos. Além dos princípios mencionados, outros também desempenham um papel crucial no direito contratual. Querem saber? Vou contar. O primeiro deles é o princípio do pacta sunt servanda, ou princípio da força dos contratos. Os contratos devem ser cumpridos. Sempre lembrem disso. Esse princípio estabelece que os contratos, uma vez firmados, têm força de lei entre as partes e devem ser cumpridos fielmente. Diz o artigo 389 do Código Civil que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Por sua vez, o artigo 391 do Código Civil diz que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Já pensou? Vamos falar também do princípio da preservação dos contratos. Um último princípio que preciso destacar é o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Lá vou usar meu latim, res inter alios acta. O que isso quer dizer?
que um contrato gera efeito apenas para as partes que o firmam, em tese, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros. Mas aí eu acho que vocês já devem saber que aqui tem exceção, né? Vou contar. Seriam os casos previstos em lei, como nos contratos de estipulação em favor de terceiros, por exemplo, contratos de seguro feito entre a seguradora e o segurado. Mas quem recebe o que é chamado de prêmio é o beneficiário. São chamados de contratos bifásicos, ou seja, tem duas etapas. Por sua vez, nos contratos imobiliários e de financiamento, as garantias reais frequentemente afetam terceiros. Por exemplo, um imóvel pode ser objeto de uma hipoteca ou de uma penhora, o que pode impactar um terceiro comprador que adquire o imóvel sem conhecimento dessas restrições. No campo do direito empresarial, mais precisamente em fusões e aquisições, os efeitos dos contratos entre as empresas frequentemente atingem terceiros, como fornecedores, parceiros comerciais e até os concorrentes. Esses terceiros podem ver seus contratos modificados ou rescindidos em decorrência das mudanças na estrutura societária das empresas envolvidas na fusão. Um exemplo comum é o caso de contratos de fornecimento, que são alterados quando a empresa fornecedora passa por uma reestruturação interna após uma fusão. Na fusão de duas grandes empresas, por exemplo, de tecnologia, os contratos com fornecedores podem ser renegociados ou encerrados, afetando diretamente os interesses econômicos desses terceiros. A legislação brasileira permite que, em certos casos, terceiros que são gravemente prejudicados por alterações contratuais possam buscar indenizações ou até exigir o cumprimento das obrigações anteriores, desde que consigam demonstrar o prejuízo sofrido. Vamos refletir um pouco sobre o assunto tratado? E agora quero que você me diga, aqui nos comentários, até que ponto o direito contratual deve proteger os interesses de terceiros impactados por grandes transações empresariais, como fusões e aquisições. Gostaria que vocês me dissessem também se seria necessário uma regulamentação mais robusta para garantir que terceiros não sejam prejudicados por decisões contratuais que não puderam influenciar. Um outro ponto de questionamento que eu gostaria de ouvi-los é como conciliar o princípio da autonomia da vontade com o princípio da função social do contrato e em que medida o Estado deve intervir nas relações privadas para garantir o equilíbrio contratual. Você sabe quais são as fontes do direito contratual? Vou te contar. Ele é construído a partir de diversas fontes normativas e cada uma tem um papel específico na regulação e interpretação das relações contratuais. Essas fontes são legislação, doutrina, usos, costumes, dentre outros. A principal fonte do direito contratual no Brasil é a legislação, especialmente o Código Civil de 2022, que regula a forma geral dos contratos, em seu artigo 421 e seguinte. Além do Código Civil, outras leis específicas influenciam diretamente nos contratos, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Locações e a Lei de Licitações. Em contratos que envolvem consumidores, o Código de Defesa do Consumidor tem um papel crucial. Por exemplo, nos contratos de adesão, que são amplamente utilizados em setores como bancário e de telecomunicações. O Código Civil exige que as cláusulas contratuais sejam claras e que eventuais cláusulas abusivas sejam anuladas, mesmo que tenham sido previamente aceitas pelo consumidor, que muitas vezes sequer lê esse contrato. Uma outra legislação pertinente é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD. É uma norma recente que afeta diretamente a forma como os contratos são firmados e executados. Em contratos que envolvem o tratamento de dados pessoais, como contratos de prestação de serviços digitais, as empresas devem cumprir uma série de requisitos para garantir a proteção desses dados sob pena de sanções. Uma outra fonte é a doutrina. A doutrina é composta pelos estudos e interpretações dos juristas sobre o direito contratual. Embora ela não tenha força de lei, ela desempenha um papel fundamental na interpretação de normas jurídicas e na orientação dos tribunais em suas decisões. Uma outra fonte do direito que podemos e devemos destacar é a jurisprudência. Ela é formada pelas decisões dos tribunais, especialmente o STJ e o STF. No direito contratual, a jurisprudência tem um papel fundamental na interpretação e na aplicação das normas jurídicas.
É importante destacar que nos últimos anos o STJ tem consolidado teses jurídicas significativas sobre a revisão dos contratos com base na onerosidade excessiva e na teoria da imprevisão. Um exemplo relevante é o RESP 945.166 do Estado de Goiás, que tratou da oscilação dos preços da soja. Essa tese é interessante. O tribunal entendeu que, embora houvesse variação considerável nos preços, o risco envolvido era previsível e não justificava a revisão do contrato, aplicando a cláusula do rebus sic stantibus, apenas em casos de mudanças imprevisíveis e extraordinárias. Um outro caso interessante é o RESP 1.321.614, onde o STJ analisou um contrato de compra de equipamentos em dólar, onde o comprador, diante da desvalorização do real em 1999, pediu a revisão do contrato. A Corte decidiu que, por se tratar de um contrato paritário, as partes deveriam estar cientes dos riscos cambiais, tornando injustificável a revisão com base na teoria da imprevisão. O STJ reiterou que a aplicação da teoria da imprevisão exige que os eventos sejam imprevisíveis e extraordinários para que justifiquem a intervenção judicial no contrato. Esses julgados ilustram a aplicação do princípio do equilíbrio contratual e a limitação da intervenção judicial em contratos, garantindo a observância da boa-fé objetiva e da função dos contratos em relações jurídicas. Ressalto também as súmulas vinculantes que reforçam a proteção contratual. Por exemplo, a súmula 302 do STJ, que garante que cláusulas contratuais no contrato de adesão devem ser interpretadas da maneira mais favorável possível ao consumidor. O outro caso é a súmula 297 do STJ, que consagra que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos bancários, permitindo a maior proteção dos direitos dos consumidores. Essas súmulas vinculantes refletem a preocupação do Judiciário em equilibrar as relações contratuais, assegurando que os contratos atendam não apenas os interesses particulares, mas também ao interesse coletivo e à função social. Uma outra fonte são os usos e costumes. Os usos e costumes também desempenham um papel importante no direito contratual, especialmente em relação aos contratos comerciais. Em alguns setores, como o comércio internacional e o mercado financeiro, os costumes do setor podem complementar ou até mesmo, acreditem, substituir as regras legais. Por exemplo, em contratos de comércio internacional ou Incoterms. Ele é estabelecido pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, e são amplamente utilizados para definir responsabilidades e riscos entre as partes envolvidas. Os usos e costumes são reconhecidos pelo artigo 113 do Código Civil, que dispõe que a interpretação dos negócios jurídicos deve levar em conta os costumes do lugar e as práticas habituais entre as partes. E aí eu trago um questionamento para você me responder aqui embaixo. Até que ponto os usos e costumes podem substituir a legislação formal em contratos? A adoção de costumes internacionais em contratos nacionais podem representar uma forma de fuga das obrigações legais brasileiras? Vamos refletir sobre isso. Aproveito para falar da evolução histórica do direito contratual. Desde que o ser humano começou a se comunicar, o direito contratual existia e ele passou por uma longa evolução histórica, adaptando-se às mudanças sociais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Nós vamos explorar essa evolução em 3 períodos principais: o direito romano, a Idade Média e a Era Moderna. Vamos entender agora como funcionavam os contratos no direito romano. Esses contratos eles tinham um caráter extremamente formal, ou seja, para que um contrato fosse válido, era necessário que ele obedecesse a uma série de formalidades, como a presença de testemunhas, que existe até hoje, e o uso de determinadas expressões e gestos. A formalidade era tão importante que, em alguns casos, o contrato não era considerado válido se uma palavra ou gesto fosse omitido, acredita? Os romanos eles desenvolveram vários tipos de contratos, incluindo o contrato de compra e venda, que era chamado de emptio venditio, o contrato de mútuo, chamado de mutuum, e o contrato de locação, chamado de locatio conducto. O sistema romano também distinguia entre contratos verbais e escritos, sendo que os contratos verbais dependiam de juramentos solenes para serem válidos. Na Idade Média, os contratos e a economia como um todo passavam por transformações significativas, como o crescimento das cidades e do comércio. A partir desse contexto, surgiram novas formas de contratos, que eram mais flexíveis e adaptadas às necessidades do comércio internacional.
Um dos desenvolvimentos mais importantes a serem destacados desse período foi a criação das feiras medievais, onde os mercadores de diferentes regiões se reuniam para trocar bens e serviços. Nessas feiras surgiram os primeiros exemplos de contratos internacionais, que não eram regulados pelas leis locais, mas sim pelos costumes mercantis. A partir desse sistema, desenvolveu-se o que hoje conhecemos como direito mercantil. A terceira fase de contratos que destacamos surgiu com o Código Napoleônico do século XIX. Esses contratos criados nessa época passaram a ser vistos como a principal manifestação da autonomia da vontade. O contrato era entendido como um acordo entre as partes livres e iguais, e o Estado de forma alguma deveria intervir nas relações contratuais. Esse período ele foi marcado pela predominância do princípio do pacta sunt servanda, que estabelecia que os contratos, uma vez firmados, deveriam ser cumpridos estritamente conforme o pactuado. Contudo, no século XX, com o advento do estado do bem-estar social e a crescente intervenção estatal na economia, a visão liberal do contrato começou a ser contestada. O desenvolvimento de legislações como o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal de 1988 trouxeram novas limitações à autonomia da vontade e impôs uma maior proteção às partes vulneráveis, especialmente consumidores e trabalhadores. Com isso, gostaria de trazer uma reflexão. Pensem comigo. A evolução histórica dos contratos mostra uma tensão constante entre a liberdade de contratar e a intervenção estatal. No contexto atual, com o crescimento das plataformas digitais e a globalização, como o direito contratual pode continuar a evoluir para proteger adequadamente as partes mais vulneráveis? Já pensaram sobre isso? Quero ouvi-los aqui embaixo. Agora vamos falar de um tópico super importante, que é a constitucionalização dos contratos. Esse é um fenômeno relativamente recente, que tem como base a nossa Constituição Federal de 1988. Com a promulgação da Constituição, os contratos passaram a ser interpretados à luz dos direitos fundamentais, especialmente o direito à dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, como a moradia, saúde e educação. Vamos falar sobre o impacto das constituições nos contratos. A Constituição fez uma verdadeira revolução no nosso direito, impondo novas restrições à autonomia da vontade e trouxe à tona o princípio da função social do contrato. Isso significa que os contratos não podem mais ser vistos apenas como um acordo entre as partes privadas, mas devem ser interpretados de acordo com valores constitucionais. A constitucionalização dos contratos é especialmente visível em áreas como direito do consumidor e direito do trabalho. O CDC impõe uma série de limitações aos contratos de adesão, protegendo o consumidor das cláusulas abusivas. No direito do trabalho, por sua vez, os contratos são fortemente regulados pela CLT e pela Constituição, que garante direitos fundamentais como o salário mínimo, a jornada de trabalho e ao descanso remunerado semanal. Um exemplo claro da constitucionalização dos contratos está nas decisões envolvendo contratos habitacionais. O direito à moradia, como eu já falei, é um direito social fundamental garantido pela Constituição. E, como tal, os contratos de compra e venda e de locação de imóveis devem ser interpretados de maneira a garantir esses direitos. Nesse sentido, o STJ, no RESP 2.092.980, decidiu que uma cláusula contratual que permitia a reintegração de posse imediata em caso de inadimplência era inconstitucional, pois violava, fundamentalmente, o direito à moradia e à dignidade humana. A Corte entendeu que, embora a cláusula estivesse prevista contratualmente, ela não poderia sobrepor a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia previstos na Constituição. O STJ, nessa toada, decidiu que o contrato deveria ser adaptado de modo a assegurar uma solução justa e equilibrada para ambas as partes, preservando o direito do devedor à moradia e garantindo que o credor pudesse buscar a satisfação do crédito sem medidas desproporcionais. Essa decisão reafirma a importância da função social dos contratos e o papel do judiciário para proteger direitos fundamentais, mesmo em face de cláusulas expressas que possam violá-los. Vamos tratar também sobre a constitucionalização do direito da família. Dentro do direito de família também existem contratos, e isso também é aplicado ao direito de família, especialmente nos contratos de pactos antinupciais e contratos de convivência. A Constituição garante a proteção à família como base da sociedade, conforme o artigo 226, e, como tal, os contratos familiares devem ser interpretados de maneira a promover a igualdade entre os cônjuges e a proteção dos filhos.
Em uma decisão recente, o STJ, no julgado do RESP 1.666.608, decidiu que o pacto nupcial, que impunha condições severas e desiguais para um dos cônjuges, era nulo, pois violava os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. A Corte, nesse sentido, entendeu que, embora o pacto antinupcial seja amparado pela autonomia da vontade das partes, ele não pode contrariar princípios fundamentais como a igualdade entre os cônjuges e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o STJ entendeu que o pacto deveria ser anulado, afirmando que nenhum contrato pode prever condições que resultem em desvantagens excessivas ou discriminação para alguma das partes. Mesmo em situação de livre negociação, essa decisão reforça o controle judicial sobre a legalidade e a equidade dos contratos, garantindo que direitos constitucionais prevaleçam sobre disposições desproporcionais ou abusivas. E aí eu trago uma reflexão para vocês, me respondam abaixo. Até que ponto a constitucionalização dos contratos é necessária para garantir a justiça social? E se a intervenção estatal em contratos privados é sempre benéfica ou pode gerar incertezas jurídicas que desestabilizam o mercado? Quero ouvi-los. E agora trago uma reflexão final sobre essa aula. O direito contratual é um dos campos mais dinâmicos e fundamentais do direito, afetando diretamente a vida cotidiana e o funcionamento da economia. Conforme vocês viram, a evolução histórica dos contratos, desde o direito romano até os dias atuais, mostra uma constante tensão entre a liberdade e a intervenção estatal, também entre a autonomia da vontade e a necessidade de garantir equidade e justiça nas relações contratuais. A constitucionalização dos contratos representa um avanço significativo na proteção de direitos fundamentais das partes envolvidas, mas também traz novos desafios para a aplicação do direito. A função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, além da proteção aos vulneráveis, têm desempenhado um papel cada vez mais importante nas decisões judiciais, especialmente em áreas como o direito do consumidor e o direito habitacional. E, como nosso objetivo é trazer para você, contratualista, uma reflexão geral sobre o tema abordado, eu quero que você me responda aqui embaixo. Em um mundo cada vez mais globalizado e digitalizado, como o direito contratual pode continuar a evoluir para proteger adequadamente direitos fundamentais sem comprometer a eficiência econômica e a liberdade de mercado? Espero que vocês tenham gostado, me passe o feedback e vamos para a próxima aula.